O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, né? Mais uma vez entrando aí na sua casa e tentando de alguma forma ajudar na sua qualidade de vida, né? Levando um pouquinho de informações com qualidade, né? Informações que possam te ajudar no seu dia a dia. Pensando nisso, a gente recebe hoje aqui no estúdio o reumatologista Dr. Yuri Siqueira para falar sobre as doenças reumatológicas. Tema super interessante, uma vez que várias pessoas que a gente conhece, né, passam por alguma fase da vida que tem algum problema ou que mais tarde, né, por uma questão de hereditariedade, acabam descobrindo uma doença reumatológica. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa Estação Saúde. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Gabriela. Eu que agradeço. Então, doutor, para a gente começar, né, para quem está em casa entender, às vezes a gente fala em doenças reumatológicas, as pessoas acabam pensando, é a mesma coisa que o reumatismo, né? Mas o que é esse nome grande, né? O que quer dizer realmente as doenças reumatológicas e o que elas envolvem? Então, isso é um tema que quando eu tive a oportunidade de falar, que a gente conversou, né? Acho bastante interessante porque é algo que eu falo diariamente com os meus pacientes isso, né? As pessoas têm essa ideia, esse conceito prévio já de reumatismo. Reumatismo, na verdade, é um termo incorreto, né? Porque as pessoas acham, eu tenho reumatismo. Não é assim. Reumatismo é um termo que engloba aproximadamente 200 doenças. Então, você dizer que tem reumatismo não quer dizer muita coisa, pode ser qualquer uma dessas 200 doenças. Então, a gente tem que fazer uma investigação bem detalhada para a gente descobrir qual é o diagnóstico correto para instituir o melhor tratamento, certo? Desses temas de reumatologia, Gabriel, eu acho que é importante a gente abordar fibromialgia, que é uma doença bastante prevalente e que tem um preconceito em cima dessa doença, inclusive tanto da família, do próprio doente, cada vez menos, mas isso ainda acontece bastante, e também da própria classe médica, tá? Que algumas especialidades desconhecem essa doença, tá? Claro que nos últimos 20 anos teve um conhecimento muito maior, isso era pior antes, mas ainda assim é um tema importante da gente abordar, certo? Certo, eu acho que um dos maiores desafios dentro da fibromialgia, né, doutor, depois até peço que o senhor explique o que é a fibromialgia, é a questão da associação dela a problemas psicológicos, né? O fato de que às vezes a pessoa se incomodou, a pessoa teve algum fator estressante, né, brigou com alguém, e aí começa a ter aquela dor generalizada, né? Então, as pessoas têm essa dificuldade de que muitas vezes o tratamento vai estar associado a um antidepressivo, né? É difícil aceitar, né? Que nem o diagnóstico da depressão, assim, eu já trouxe vários profissionais para conversar aqui, e todos eles, é unânime, assim, todo mundo fala que desde o psicólogo no consultório até o psiquiatra também, quando dá o diagnóstico, né, quando fala você tem, né, por que é tão difícil aceitar, né? E eu acho que a fibromialgia, um dos maiores desafios é esse. Sim. E tem o outro lado, como a gente já conversou, né, da questão de que as pessoas às vezes acham que, não conseguiu achar nenhum diagnóstico, então é fibromialgia, né? Então, se o doutor puder explicar um pouquinho para quem está em casa, né, desmistificar isso de que, na verdade, o profissional não chega com um diagnóstico assim sério, como é a fibromialgia, sem ter 100% de certeza, né? Não, isso é fundamental. Né? Então, assim, em relação à fibromialgia, a fibromialgia pelo histórico, né? Então, antigamente, mesmo a classe médica e os especialistas, os reumatologistas, isso a gente está falando em torno de 20 a 30 anos atrás, havia uma dificuldade e não era um consenso que a fibromialgia realmente existisse. Todo mundo pensava que a fibromialgia era uma síndrome dolorosa de um paciente deprimido. Então, é aquele paciente que está deprimido e que ele tem dor. Tá? Essa associação é, de fato, muito importante. É uma associação que essas doenças ocorrem conjuntamente em torno de 95% das vezes. Tá? Mas isso não é necessariamente obrigatório. Tive alguns pacientes reumáticos com fibromialgia e que não tinham um quadro de depressão. Tá? Essa doença também fica muito estigmatizada na família, porque a pessoa que tem fibromialgia acaba se tornando uma pessoa, muitas vezes em casa, tida como chata.
Né? Então, por quê? Geralmente acontece mais em mulheres, mas não exclusivamente, tá? Mas é um predomínio na população feminina. Tá? Então, a pessoa típica da fibromialgia é a Maria das Dores. Né? Então, está sempre com dor, mal você toca na pessoa, ela tem dor. Né? Então, isso faz com que a própria família desconfie. Ela está sempre se queixando, será que ela quer chamar a atenção do marido, chamar a atenção dos filhos, né? Ela está carente, tem alguma, enfim, né? Sempre leva para esse outro lado. E isso não é verdade. Então, por isso é que ficou muito estigmatizado, e quando a gente falava em fibromialgia, a pessoa, não, eu não tenho isso, até a própria pessoa tinha um preconceito contra a doença. Na verdade, Gabi, o que acontece na fibromialgia é assim, hoje a gente mapeou isso, tem muitos estudos em relação à fibromialgia, e a gente conseguiu identificar os mecanismos da fibromialgia, né? Então, que nem tu bem falaste, assim, as pessoas têm um preconceito, e chegam no consultório, Yuri, se eu tenho fibromialgia, uma doença que causa dor, por que eu não vou tomar um remédio para dor? Por que eu tenho que tomar um remédio para depressão ou um remédio para convulsão? Tá? Eu explico tudo que eu estou falando aqui, nesse bate-papo, né, com vocês e com a Gabi. Eu falo diariamente para os pacientes, né, porque um dos primeiros passos mais importantes para o tratamento da fibromialgia é a pessoa saber o que é a doença, tá? E saber que não tem gravidade. Isso é verdade. Acho que é até mais fácil para aceitar o diagnóstico. Para aceitar o diagnóstico. Né? Então, e explico tudo isso porque as pessoas, quando a gente fala isso, que as pessoas se sentem que a família não acredita, que a comunidade não acredita, a pessoa já se sente mais acolhida, porque ela, tem alguém que acredita em mim. Né? E isso é verdade, e eu faço questão, chamo os familiares, explico para eles essa situação, né? Da importância disso, né? E do diagnóstico para a pessoa. Porque a pessoa começa a pensar, ninguém acredita em mim, será que eu tenho essa doença? E realmente isso é uma doença, né? A fibromialgia é uma doença. Então, assim, por que a fibromialgia acontece? Tá? A gente não sabe por o momento, o que desencadeia isso. Tá? Muitas vezes, que nem tu comentaste, é um trauma emocional. Tá? Muitas vezes, mas não só. Tá? Então você teve uma perda de emprego, você teve uma situação de um familiar doente, de um falecimento da família, enfim, né? Situações estressoras podem mas ela pode desencadear aqueles sintomas que você já tinha, mas ela foi um ponto de gatilho para que desenvolvesse a doença, certo? Então, assim, a fibromialgia, hoje a gente sabe que ela é uma alteração no centro da dor. Tá? Esse centro da dor é uma estrutura dentro do cérebro que interpreta esse toque que a gente faz na pele. Isso é um toque, isso a mão está quente, a mão está fria, se a gente com o olho fechado vem alguém e toca a gente com uma agulha, a gente sabe que é um objeto pontiagudo, se está quente, se está frio, se é um estímulo doloroso ou é um toque leve. Então esses estímulos, quem interpreta, a pele e os nossos órgãos sentem, mas quem interpreta isso é o cérebro. Tá? Então, por isso que não adianta a gente, na fibromialgia, dar um remédio para onde está doendo. Não é assim que funciona. Isso não tem um tratamento, o tratamento não será efetivo dessa forma. Né? Por que a gente usa medicações antidepressivas e anticonvulsivantes, medicações para convulsão? Né? Ainda que os pacientes não tenham convulsão ou depressão, a gente usa essas medicações, tá? Porque essas medicações, elas diminuem o estímulo do centro da dor. É como se esse centro da dor dentro do cérebro, ele estivesse hiperestimulável. O que para uma pessoa normal, um aperto muito forte causaria dor, como esse centro da dor está muito estimulado, mesmo um toque leve causa dor. Antes da gente encerrar esse bloco, nós vamos ouvir, né, uma outra dica de saúde, né, continuar ouvindo, que nós estamos aprendendo tanto nesse programa, né, com o Dr. Armando Lemos, as dicas do coração. Hoje, como dica de saúde, iremos falar sobre o tabagismo. O tabagismo, assim como o diabetes, como a hipertensão, é uma doença que altera o epitélio da íntima das nossas artérias e, com isso, levando também a alterações prematuras das lesões em órgãos-alvos, como derrame, como infarto, como obstrução arterial periférica, a insuficiência renal e
além dessa doença, mais de vários tipos de câncer, na bexiga, no pulmão, no estômago, no esôfago e outros órgãos do paciente. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta. Não sai daí.